como era a sua vida escolar? Você era um bom aluno que tirava 10, que gostava de fazer prova, de receber as notas, porque você ia chegar lá e ia ter um 10. Então você ficava animado. Vai ser o meu próximo 10 em matemática, em física, em português. Ou era aquele aluno assim como eu, que chegava o dia do professor entregar a prova e ficava tremendo assim, não, hoje não quero estragar o meu dia. Aí você recebia lá um 3, 2, 0 e por aí vai, né? Ou não gostava de receber e a sua nota estava mais perto do 0 do que do 10. Independente se você era um bom aluno, se suas notas eram boas, ou se sua vida escolar era difícil, o maior desejo de todo aluno é tirar uma nota 10. Não importa. Todo aluno quer o tão esperado 10. É assim a vida escolar. Mas agora tire seu foco da escola, coloque o foco na sua família. Se fossem avaliar a sua vida na sua família, você como marido, como uma esposa, como um filho, um pai, uma mãe, um irmão, será que você tiraria uma nota 10? Será que os membros da sua família lhe dariam a nota máxima? Ou será que seria um boletim cheio de nota vermelha? Boletim familiar cheio de notas vermelhas. Será que as pessoas também olhando de fora, seus amigos, seus parentes, familiares, olhando para sua família, olhando para você, como você lida com sua família, lhe dariam uma nota boa? Eu sempre costumo falar que dentro de casa é um dos lugares mais difíceis, porque é um lugar que nós relaxamos, tiramos a nossa máscara e mostramos a realidade da nossa vida, tanto as virtudes quanto tantos defeitos que nós temos, eles ali estão apresentados. E muitas vezes nos esforçamos para melhorarmos, para realmente termos uma vida diferente, tirarmos a nota máxima, mas no fim, tantas vezes, estamos mais perto do 0 do que do 10. E hoje nós vamos ver como nós podemos ser a família nota 10. Abre a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 22. Vou ler os versos 1 a 19. Gênesis 22, versos 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Ele perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, um altar
sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui diante da Tua Palavra nós clamamos. Fala aos nossos corações nesta manhã, Pai. Ó Deus, me usa aqui como instrumento, mas que seja o Senhor que fale, Pai, a cada um de nós, ó Deus. Que possamos sair daqui transformados, sendo realmente famílias, nota 10, ó Pai. Pelo Senhor, ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui no livro de Gênesis, então. Gênesis, um livro que mostra a origem de todas as coisas e que nos mostra algo mais espetacular ainda. A nossa limitação, a limitação humana e o grande poder de Deus. Gênesis 1 e 2 começa mostrando o poder de Deus através da criação do mundo e tornando o mundo habitável a todo homem. Caminhando pelo livro de Gênesis, quando nós entramos no capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado no mundo. E o capítulo 4, a maldade do homem cada vez maior, distanciando o homem cada vez mais da santidade e desse poder de Deus. Na sequência, no capítulo 6, vemos o seu poder através das forças da natureza, a sua ordem, a bênção, para que o homem povoasse novamente a terra. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, vemos o seu poder através de ordenar a Abraão a sair da sua terra e prometer a ele que levaria a ele a ter uma grande nação. E nós vemos o poder de Deus atuando em toda essa história, pois diante da promessa ali, nós vemos uma barreira aos olhos humanos: a infertilidade de Sara. O tempo foi passando, Abraão e Sara foram envelhecendo. Aos olhos humanos, a possibilidade de ter um filho era nula. Eles não teriam. Porém, o poder de Deus não deixou de atuar em nenhum momento. E quando nós chegamos no capítulo 21 de Gênesis, nós notamos que na extrema velhice daquele casal, um homem de 100 anos de idade, uma mulher de 90 anos, Deus concede um filho, que a partir dele formaria a grande nação, prometida lá em Gênesis 12. Gênesis 21, 7, nós lemos: E acrescentou: Quem terá dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Veja que nada que foi feito aqui foi pelo poder do homem, mas foi o poder de Deus atuando. E quando nós chegamos ali em Gênesis 22, o texto que nós lemos, nós continuamos observando aqui o poder de Deus, que relata o momento quando Deus chega e coloca Abraão à prova, pedindo que ele entregasse ali o seu único filho, aquele filho concedido na sua velhice. E é interessante, em todo aquilo, o decorrer aqui de Gênesis, que nós notamos aqui a limitação humana, as falhas humanas devido ao pecado
e sempre em contraste com o poder de Deus. O que nos ensina, nos mostra que nós precisamos ir ao Senhor, confiar nele, depender do seu poder, da sua graça em todo tempo, em todo instante. E nas nossas famílias não é diferente. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do poder dele nas nossas famílias. No entanto, muitas vezes tentamos sozinhos, com as nossas próprias forças, da nossa própria forma. E assim, não conseguiremos chegar ao 10. Mas pelo Senhor, pela graça dele, pelo poder dele, poderemos ser famílias nota 10, dependendo dele a cada dia. Afinal, não somos nós, mas é o agir do Senhor em nossas vidas. Por nós mesmos, nunca conseguiremos, mas por meio de Cristo, a nota máxima teremos. E com isso vem a pergunta que nós vamos ver no texto: como é a família nota 10? Em primeiro lugar, a família nota 10, ela obedece ao Senhor. E nesse ponto aqui começa o registro de uma das maiores provas que Abraão teve que passar. Esse homem passou aqui pela escola da fé. Deus estava examinando o coração de Abraão aqui através das suas atitudes. Claro que Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos conhece, nos sonda, ele conhecia Abraão, a sua vida. Sabia o que tinha no coração daquele homem. Mas aqui esse exame é que para que o próprio Abraão pudesse se lembrar, para que continuasse firme e também um testemunho diante das pessoas. E nesse exame, então, ele pede para que Abraão chegue e entregue Isaac, seu filho amado em sacrifício. Aquele filho que ele tanto desejou, que ele tanto ama. E aqui vemos a balança entre a obediência e o amor ao filho. Aquele filho que ele tanto ama. Tanto que o verso 2 do capítulo 22 que nós lemos diz: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Abraão tinha um enorme amor por Isaac. Algo que estava à vista de todos, algo que Deus sabia. Ele era o filho que o Senhor havia prometido, o único que havia nascido da sua esposa Sara. E Deus então pede que Abraão pudesse entregar. E convenhamos, pense na sua vida, você que é um pai, uma mãe, se fôssemos provados dessa maneira, será que o amor pelo nosso filho estaria à frente do amor a Deus? Juliette, não precisa responder, tá? Só pensa. Você entregaria fácil seus filhos em sacrifício? Samuel, você entregaria? Não precisa responder não, tá? A Sara ao Senhor em sacrifício? Se formos pensar, o que nós faríamos? Iríamos pela escolha da obediência ao Senhor no momento de prova? Ou nosso amor aos nossos filhos estaria falando mais alto? Queridos, Deus sempre vai nos tentar. Não importa quem nós somos, não importa a idade que nós temos. Abraão, ele tinha 100 anos de idade nesse momento da história. Então veja que a idade, ela não é o único fator para crescimento. Às vezes a pessoa vai ficando mais velha e fala: não preciso mais aprender, não preciso mais do Senhor, eu já sei muita coisa, eu já vivi, tudo que eu tinha que viver, eu já vivi. E acampamento é um reflexo disso, né? Porque tem mais jovens do que pessoas de idade. Pessoas de idade normalmente vão se acomodando. Abraão tinha 100 anos e Deus estava provando ele. Ele precisava aprender ainda. Todos nós, não importa quem nós somos, não importa a nossa idade, vamos passar por provações para podermos crescer na nossa obediência, na nossa vida com Deus. E o que vemos aqui é que Abraão, diante desse pedido aqui de Deus, diz o texto, no versículo 3, ele foi para o lugar que Deus
lhe havia indicado. Se nós pensarmos de uma forma lógica, era um pedido incabível. Afinal, seria o fim da promessa da aliança que Deus havia feito lá atrás. No entanto, o que nós vemos aqui é que não importava se parecia ilógico, não importava se envolvia o seu filho amado. Não havia nada que impedia Abraão de obedecer ao Senhor. E ele faz imediatamente. A única importância era viver em obediência ao Senhor. E a gente pode notar isso aqui no fato que Abraão estava totalmente submisso a ele. Ele sai levando tudo que era necessário para o sacrifício. Ele não arranja desculpas. Faltou o fogo. Nossa, faltou a lenha. Nada, ele sai já levando tudo. Além do que foram 3 dias de viagem. Dias que ele poderia questionar a Deus. Dias que ele poderia se arrepender da sua decisão, voltar atrás. Mas andando, ao 3º dia, ele avista o lugar que Deus havia indicado. O lugar que o Senhor ordenou. Ele deixa seus servos para trás, falam, fiquem aqui. E ele continua firme em direção no caminho junto com Isaac. É realmente uma vida de obediência ao Senhor. E Abraão, ele chegou ao limite da obediência, quando ele coloca a lenha no altar, já deixando tudo pronto para o sacrifício que o Senhor havia requerido, e diz no versículo 9, ele amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar. E o versículo 10 diz, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele foi até o fim, obediência total. A obediência ao Senhor estava acima de qualquer coisa, de qualquer fator emocional, estava acima de qualquer sentimento, de qualquer pessoa. E dessa forma que nós devemos viver com o Senhor, em obediência total a Ele. Obedecer, ainda que custe o que é mais precioso para as nossas vidas. Isso que realmente é amor a Deus. No entanto, muitas vezes trocamos e não obedecemos a Deus dentro da nossa família. A importância de nós levarmos nossa família no culto aos domingos, deixamos de lado e não obedecemos ao Senhor. Hebreus fala, para não deixarmos de congregar. Nós escolhemos muitas vezes deixar de ler a Bíblia em casa com as nossas famílias, de ensinar nossos filhos sobre o Senhor. Muitas vezes, escolhemos criar nossos filhos como o mundo diz, ao invés de criar na disciplina do Senhor. Escolhemos, muitas vezes, descansar, passear, dormir, ao invés de ouvir e ler a palavra de Deus. Muitas vezes, chegamos ao ponto de cometer fraudes, ilegalidades para nos beneficiar, ao invés de agir de forma honesta e obediente ao Senhor. Escolhemos, muitas vezes, viver um casamento mais ou menos, ou esperar benefícios pessoais do que amar a esposa como Cristo ama a igreja. E as esposas se submeterem a Cristo, submeterem ao marido como a igreja é submissa a Cristo. E em tantas áreas da nossa vida, dentro do nosso lar, muitas vezes nós escolhemos não obedecer ao Senhor. Muitas vezes colocamos as nossas preferências acima da obediência ao Senhor. Quantas pessoas fazem isso nesse período de carnaval? Ao invés de escolher aprender mais do Senhor, escolhem participar das festividades do carnaval. No entanto, a nossa vida deve ser de obediência, se afastando do mal, tendo uma vida diferente, da mesma forma que Abraão estava fazendo. É a forma que nós devemos fazer, a forma que nós devemos levar as nossas famílias. Em nossos lares, o Senhor deve estar à frente de qualquer coisa, seja preferência, sentimento, seja fator financeiro, qualquer coisa. Pense comigo. Por que alguns jovens, algumas vezes, não todos, mas algumas vezes, não esperam
pelo casamento e acabam se satisfazendo sexualmente antes da hora. Ocorre porque querem colocar seus desejos, a satisfação pessoal em primeiro lugar do que o amor, a obediência ao Senhor. Por que tantos maridos traem as suas esposas? Porque colocam seus desejos, sua satisfação em primeiro lugar do que a obediência ao Senhor. E colocamos em diversas formas as nossas preferências, os nossos desejos acima de obedecer ao Senhor. O que precisamos diante de qualquer situação, diante de qualquer coisa, é falar como o salmista diz no Salmo 119, 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. O que o salmista está dizendo é: faço imediatamente o que é obediência ao Senhor. Certo comentarista bíblico ele diz: a fé nunca olha as circunstâncias, nem considera os resultados, espera só em Deus. Não importa se é difícil, não importa se nós teremos prejuízos, não importa se o nosso sentimento diz ao contrário, precisamos obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias e resultados. Aliás, se você for pelo sentimento, né? Tem uma frase muito bonita, né? Siga o seu coração. Segue o seu coração para você ver. Jeremias diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Se você segue o seu coração, você vai ter ensiladas. Devemos obedecer ao Senhor em todo tempo, em primeiro lugar. E quando obedecemos ao Senhor, estamos mais perto de sermos famílias nota 10. Estamos mais perto do que o Senhor deseja para nós. Isso não por mérito pessoal, não porque nós somos bons, mas sim pelo Senhor em nós, pelo Senhor reinando nas nossas famílias, pelo caráter dele sendo desenvolvido dia a dia nas nossas vidas. As provações vão chegar nas nossas casas, vão chegar tempos difíceis nas nossas vidas. Quando estamos com o Senhor, podemos realmente crescer, nos santificar, aperfeiçoar, andar longe do pecado. E seremos assim aprovados e o caráter de Cristo sendo formado em nós. Amém. Por isso, quer ser a família nota 10, vive em obediência ao Senhor. E assim, cada vez, você será mais parecido com Cristo, mais perto do 10 e mais longe do 0. Maridos, amem a esposa. Mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil no seu casamento, mesmo que outras mulheres pareçam ser mais legais, mulheres, se submetam aos seus maridos, mesmo que aos seus olhos, outros homens, como se diz, né, pareçam ser menos bananas. Se submetam ao seu marido. Filhos, honrem a seus pais, mesmo que outros pais valorizem mais a palavra dentro de casa, pareçam tratar com mais amor, honre aos seus pais. As provações chegam, tempos difíceis chegam, mas o Senhor está conosco para nos ajudar. Quando nós vivemos em obediência, podemos caminhar de um modo diferente. Além de obedecer ao Senhor, a família nota 10, ela crê no poder de Deus. Deus é extremamente poderoso, e nós vimos isso quando Gênesis nos mostra sobre isso, e relembra essa verdade. E nesse momento da história, Abraão ele crê no poder e nas promessas de Deus. Ele vive em obediência, pois ele sabe, ele tem certeza quem é o Senhor. Por um lado, o caminho não era fácil, pois ele estava dando um passo de fé naquela situação. Por outro lado, Abraão sabia exatamente que o maior milagre poderia acontecer.
E pelo que nós vemos, em nenhum momento ele duvidou. Logo no versículo 5, quando ele pede para os servos esperarem, ele diz: eu e o rapaz iremos até lá. Presta atenção no que Abraão está dizendo. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, ele estava indo com mais alguém? Com quem ele estava indo? Com Isaac. Voltaremos para junto de vós. Desde o início, Abraão sabia que um milagre iria acontecer. Afinal, havia uma promessa. Ele disse que eles voltariam. Ele não sabia o momento exato, não sabia exatamente como aconteceria, mas ele sabia do poder de Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Ele cria que Deus poderia, inclusive, ressuscitar Isaac, mesmo nunca tendo visto nada disso. Hebreus fala isso. Hebreus 11:19 diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E na sequência aqui do texto nós observamos Isaac vendo tudo que estava sendo feito, tudo ficando pronto para o sacrifício, porém faltava um detalhe: onde está o cordeiro? Nesse momento seu pai responde: Deus proverá. Ele tinha certeza da provisão de Deus de uma forma miraculosa. Ele já tinha visto milagre com seu filho nascendo. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90. Algo impossível aos olhos humanos. Ele já tinha visto agir de Deus em tantos momentos. E ele crê que o Senhor continuaria agindo. Ele crê e não deixa de obedecer. E após a resposta aqui para Isaac, ele chega ao lugar que Deus então havia determinado, prepara todas as coisas, amarra Isaac no altar, pega o cutelo e o sacrifício, que é o seu próprio filho. E eu quero fazer um parênteses aqui. Como a nossa vida é um testemunho para a nossa família. Nesse momento da história, Isaac não era uma criancinha. Ele já era velho. Ele tinha força. O seu pai era velho. Velho, assim, bem velho, já era perdendo as forças. Isaac já era aquele velho, assim, mais na flor da juventude. Não era aquela criancinha indefesa que você pega, abraça e vai. Ele tinha como se defender. Papai, você tá louco? Sai daqui, vou te empurrar, sai, eu vou. Seu sacrifício, sai correndo. Ele tinha força para sair correndo, se debater, sair, empurrar o pai para longe. Mas ele não faz nada disso. Ele se entrega. Ele já viu seu pai tantas vezes ser submisso ao Senhor. E do mesmo modo, aquele garoto se submete. Ele se rende. A nossa vida é um testemunho para os nossos filhos, para as nossas famílias. Devemos seguir, obedecer ao Senhor. Eles estão vendo as nossas vidas. E Abraão, olhando aqui para seu filho ali amarrado, ele continua firme, sabendo que o Senhor iria agir. E como vemos, Deus age. No versículo 11, aparece o anjo do Senhor para Abraão e fala: não estendas, Abraão, a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aquela crença de Abraão no poder de Deus, agora se tornara real, no lugar que não havia nada em volta. A partir desse momento não tinha nada em volta, só estavam os dois. E de repente, ele olha para o lado e vê um cordeiro preso entre os arbustos, fácil de pegar. Aí Deus falando: toma, Abraão, está aqui, estou dando nas tuas mãos aqui o cordeiro. E aquele lugar passou a se chamar: o Senhor proverá. Afinal, aquele homem tinha visto através do poder de Deus a provisão, um Deus que cumpre as suas promessas. Aquele homem confiante que Deus supria as suas necessidades.
agora estava vendo a providência diante dos seus olhos. Irmãos, em nossas vidas, nossos lares, nas nossas famílias, nós precisamos crer no poder de Deus. Muitas vezes passamos, tanto pessoalmente, quanto com a nossa família, por tempos difíceis, por grandes provas, por situações angustiantes, por momentos que a nossa fé é abalada, estremecida. Às vezes a perda do emprego, o falecimento de membros da família, pode ser uma dívida que você não esperava, e ele chegou numa hora inesperada, uma reforma de urgência que precisou fazer, carro roubado, as notas baixas do seu filho, problemas de saúde, de falta de educação de filhos e tantos outros problemas que chegam. E qual a nossa reação nesses momentos? Será que nós confiamos no Senhor? Ou nós tomamos as rédeas da situação e queremos agir do nosso jeito? Afinal, muitas vezes parece que a certeza do que nós podemos fazer com as nossas mãos é mais garantido que a incerteza de quando e como Deus irá agir. Esquecemos facilmente da verdade, o quanto Deus é poderoso e realmente é uma garantia maior do que qualquer outra coisa. Será que em meio às provas que chegam na nossa vida, Deus vai olhar para nós e dizer: agora sei que temes a Deus? A provisão de Deus, Ele é uma garantia nas nossas vidas. Ele cuida, Ele nos dá o cuidado. Lembre de Mateus, capítulo 6, verso 25, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Versos 26 e 27. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Amém. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha o cuidado de Deus nas nossas vidas. Um Deus que cuida, que nos garante que nós precisamos. Davi diz no Salmo 37, 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Há muitos anos atrás, havia uma família de missionários lá na Turquia. E um determinado dia, nessa família, um dos filhos foi orar pelo alimento. E ele começou a sua oração e disse: obrigado, Senhor, por esse arroz, por esse feijão, por esse bife, por essa comida tão brasileira. Mas se tivesse uma farofa, seria tão bom. Olha que não era nem de Manaus lá, nem do norte lá. Era farofa paulista mesmo. Em nome de Jesus, amém. O garoto acabou de orar. Eles nem pegaram os talheres, tocou a campainha. E o pai foi lá ver quem que era, que tinha tocado a campainha, e havia uma entrega. E eles abriram a caixa, e havia um pacote de farofa. Alguém do Brasil enviou o pacote, que chegou na Turquia, logo após a oração daquele garoto. Olha como Deus cuida. Deus já sabia a necessidade. Aquele garoto creu que Deus poderia prover. E Deus proveu naquele exato momento. Parece algo simples, mas Deus cuida de nós em todos os momentos. Amém. Em todas as circunstâncias, nas coisas mais básicas da nossa vida.
A fé, ela não exige compreensão das coisas, mas a nossa confiança em quem Deus realmente Ele é. Amém. Quando Deus irá prover, nós não sabemos o tempo certo, mas será exatamente o que nós precisamos. Onde Ele irá prover? No lugar da sua vontade, onde estamos buscando a Ele. De que forma Ele irá prover? Usará pessoas, recursos e tantas outras formas. A quem Deus irá prover? A todos os que creem e que confiam em seu grande poder. O Senhor é poderoso. Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida das nossas famílias. Ele está cuidando do seu sustento. Ele está cuidando do membro da sua família que está doente. Ele está cuidando da sua relação familiar desgastada. E você pode continuar crendo no poder de Deus. E se nada parece estar acontecendo, se você tem estado desanimado, se parece que Deus te abandonou, o que pode estar acontecendo? Ainda não chegou o tempo da provisão dele. Você pode continuar crendo e esperando o cuidado dele. Quando as lutas chegam diante da nossa família, quando as dificuldades chegam, para onde você tem corrido? Para os seus próprios meios? Para as suas próprias forças? Para meios ilegais algumas vezes? Ou para o Senhor, crendo no poder dele, do Deus Todo-Poderoso? Tantas vezes o Senhor é a última opção das nossas vidas. E vamos vivendo dessa forma. Nossos filhos vão crescendo vendo isso. E quando muitas vezes crescem, abandonam a vida com o Senhor, deixam o Senhor de lado, e nós perguntamos, o que aconteceu? Nós deixamos de viver uma vida com o Senhor no nosso dia a dia, na nossa rotina, de mostrar a nossa fé. Estava vendo uma frase que dizia: a oração não é o último recurso, mas deve ser a primeira opção. Crer no poder de Deus deve estar em primeiro lugar. E quando nós cremos no poder dele, sabendo do seu cuidado, da sua provisão, nós seremos uma família nota 10. Não por nada que nós estamos fazendo, mas o poder de Deus atuando nas nossas famílias, nos nossos lares. Nós podemos apenas descansar e depender dele em todo o tempo. Veja que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, mas é o poder de Deus em nossa vida, na vida da nossa família. Quer ver o poder de Deus no seu lar? Continue crendo, continue orando, continue entregando e Ele agirá. Tenha certeza. E por fim, a família nota 10 ela tem as bênçãos de Deus. E agora é o momento de colher o que está plantando, colher o resultado de viver no temor do Senhor. Agora vemos as bênçãos para aqueles que obedecem e para aqueles que creem no poder de Deus. Olha lá comigo o versículo que Deus está falando para Abraão, no versículo 16. Porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Ele promete abençoar. A combinação da obediência com a fé resultam em grandes bênçãos para Abraão e sua descendência. E veja mais o que Deus está aqui prometendo para Abraão nessas bênçãos. Ele diz: multiplicarei a sua... Olha o que ele fala aqui no capítulo 22 de Gênesis. Multiplicarei a sua descendência. Darei a você uma terra. E vocês serão um povo que trarão bênção para outros povos. Você lembra dessas bênçãos em algum outro lugar? São as mesmas bênçãos de Gênesis 12. Quando Deus chama lá Abraão, ele fala, Gênesis 12, 2-3, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está aqui relembrando para aquele homem, falando a promessa que eu fiz lá atrás. Eu não te deixei, Abraão. Eu estou ainda contigo. Eu continuarei te abençoando. Mais uma vez garantindo que cumprirá a sua aliança com ele. Esse é um lembrete para nós também. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, das ordens de Deus, da palavra de Deus, nós temos as bênçãos de Deus. Isso é algo certo para as nossas vidas, para as nossas famílias. E assim, logo na sequência, que acontece aqui no texto, que Abraão, ele volta o caminho, debaixo das bênçãos de Deus, até o local onde estão os seus servos. E eles vão ali para Berseba. E neste ponto, a palavra aqui chama a atenção. Eles vão juntos. Abraão não estava sozinho no caminho de volta. Tinha os servos agora, novamente, mas tinha Isaac, seu filho amado. A bênção à sua vista, relembrando ali ao seu lado em todo o tempo como Deus é bom, como vale a pena obedecer e confiar no Senhor. Irmãos, quando estamos debaixo das ordens do Senhor, quando estamos descansando nas suas poderosas mãos, podemos saber que contaremos com as bênçãos dele. No entanto, muito facilmente fugimos das bênçãos. Vivemos do nosso jeito, sem obedecer ao Senhor, achando que nós somos super-heróis, os protagonistas de toda a história, vivendo de forma autossuficiente, e assim, automaticamente fugimos e nos afastamos das bênçãos de Deus. Mas quando estamos debaixo das suas ordens, as bênçãos dele nos acompanham dia após dia. E se eu perguntasse aqui para você nesta manhã, quantas bênçãos você tem como resultado de obedecer ao Senhor, de crer no poder dele? Com certeza, muitas bênçãos iriam surgir, porque o Senhor nos abençoa quando estamos andando com ele. E diante disso devemos considerar: você quer ter uma família abençoada? Não negligencie a palavra de Deus. Tenha tempo com o Senhor, aprendendo dele, nos cultos públicos. Tenha tempo pessoalmente, lendo a palavra. Faça cultos domésticos. Aprenda do Senhor, da sua palavra, do seu amor, do seu poder. Nós precisamos do Senhor dia a dia nas nossas vidas. Não negligencie seu tempo de oração. Ore, busque o Senhor, dependa dele, se derrame diante dele. Pois ele cuida de você. Ele sabe o que você precisa. Mais do que até você mesmo. Ele nos criou, ele nos formou. Ele que sabe tudo de nós. Quando você tem um carro quebrado, você leva ele aonde? Lá no açougueiro? Você leva lá no seu Wilson o carro quebrado? Vai adiantar? Não. Você leva lá pro Mateus o carro quebrado? Não. Você vai saber ali, arrumar o relógio ali, a parte tecnológica ali, as configurações ali, mas arrumar o carro mesmo vai continuar quebrado. Você leva lá no Samuel. Por quê? Ele vai saber. Ele estudou, ele sabe como arrumar um carro. E quem sabe das nossas vidas, senão o Senhor, que nos criou, nos formou, tem tudo nas suas mãos. Devemos ir a Ele, confiar nele. Nós também devemos não brincar com o pecado. O pecado muitas vezes parece ser mais interessante. No entanto, não é, e nos afasta de Deus. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Pode parecer melhor, mas a vida do pecado traz destruição. Se você estava aqui nesta manhã
a gente fez o devocional. E logo no começo do devocional, fala sobre uma família. E saiu a reportagem essa semana. Um rapaz chamado Thales Machado. E a gente vê o que o pecado fez na família dele. Por uma suposta traição da esposa, aquele rapaz, aquele homem, mata seus 2 filhos e tira a própria vida. Olha o que o pecado faz no meio de uma família. Por não saber lidar ali com seus problemas, por estar irado, por querer ter os benefícios pessoais, ele comete ali um suicídio, ele mata seus filhos antes. E a gente vê uma família destruída. É o que o pecado faz. A caminho que é o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Precisamos obedecer ao Senhor em todo o tempo, viver em santidade, em amor, em santidade, em verdade e justiça. É assim que nós devemos agir dentro do nosso lar. E quando nós agimos assim, de acordo com o Senhor, nós seremos grandemente abençoados. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus em todo tempo nos tem abençoado. Ele é a fonte de bênçãos. Por meio dele nós temos bênçãos. Um comentarista bíblico, ele fala sobre esse texto, quando falando dessas bênçãos nas regiões celestes, ele diz: trata-se da esfera da posição do crente e daquilo de que desfruta como resultado de estar unido a Cristo. Ou seja, por estarmos em Cristo, nós vamos receber bênçãos dele, dos altos céus. Amém. E diante disso, veja que a família só pode ser uma família realmente nota 10, desfrutar das bênçãos do Senhor. E para isso, nós precisamos lembrar que sem Ele, nós nada conseguiremos. Mas com Ele, bênçãos sem fim, nós teremos. Amém. É assim a vida com o Senhor. E eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, lembrando algo que nós não podemos esquecer. No Senhor, nós temos uma família nota 10. Não por nada que nós fazemos por nós mesmos, mas unicamente por obedecê-lo em todo o tempo. O que Deus é o Senhor nas nossas vidas, que nos transforma as nossas famílias, transforma os nossos corações, nos dá um coração de crer, um coração transformado e mais moldado a Ele. Então, para sermos famílias nota 10, como que faz uma família nota 10? Ela obedece ao Senhor, ela crê no poder de Deus e ela tem as bênçãos de Deus. E se você está aqui nesta manhã e tem pensado como eu posso ser essa família nota 10, eu te digo, somente com o Senhor, somente com o relacionamento com Ele. Uma família transformada, ela só é transformada por meio de Cristo e não por outro modo. Precisamos andar, buscar ao Senhor. E eu quero refazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Se você avaliar a sua família, você como um marido, como uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, que nota você iria tirar? E se lembre, antes de responder, de algo. Por nós mesmos, nunca conseguiremos, mas por meio de Cristo, a nota máxima teremos. A família é nota 10. Só pode ser nota 10 por meio de Cristo. Sem Ele, estaremos cada vez mais perto do zero. Mas com Ele, reinando em nossos lares, cuidando, direcionando, estaremos mais perto do 10. Não importa quem você seja. Um marido,
uma esposa, um filho, um pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Amém. Para termos vidas transformadas, para termos famílias transformadas, para termos lares transformados. Obedeça ao Senhor. Creia no poder de Deus e colha as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, abaixe sua cabeça. Eu quero que você avalie a sua vida nesse momento. Enquanto o violão vai estar sendo tocado, eu quero que você ore. Você e o Senhor nesse momento. Você de olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero que você fale com o Senhor, se você tem sido realmente a família nota 10. Olhe para a sua vida. Não olhe para os outros membros da sua família. Não olhe para mais ninguém. Mas olhe para você. Você tem sido realmente família nota 10? Você tem sido um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, um irmão nota 10? Ou ainda não? Você ainda precisa obedecer mais ao Senhor? Você precisa crer no poder de Deus? Você precisa colher mais das bênçãos do Senhor ainda na sua vida? Se algo precisa mudar, esse é o momento de você orar, clamar ao Senhor pela graça dEle, clamar pela força dEle, clamar por restauração na sua vida. Ore agora, você e o Senhor. Senhor, diante de Ti nós estamos. Quantas vezes, ó Pai, temos sido negligentes, não temos obedecido ao Senhor, não temos crido no Teu poder, ó Pai, de um Deus todo-poderoso, que faz milagres, faz maravilhas. E tantas vezes andamos tão distante do Senhor. Isso tem se refletido nas nossas famílias, não tendo famílias nota 10, mas caminhando no fracasso, no erro, no pecado. Nesse momento, ó Pai, perdoa-nos pelos nossos erros. Nos dê graça, nos dê força para agir de modo diferente, para agir conforme o Senhor, ó Pai, para depender do Senhor, depender do Teu poder, da Tua graça, da Tua força. Nos ajude, ó Pai, a obedecer. Nos ajude a crer no Teu poder, meu Pai. Nos ajude a viver de forma diferente, Pai. Nós oramos assim nesta manhã, Pai, clamando pelo Senhor nas nossas vidas. Restaura-nos, transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, nós vamos louvar ao Senhor com a música tema do nosso acampamento. E eu quero que você cante essa música realmente como uma oração, depois da mensagem que você ouviu. Essa música diz: reina sobre o meu ser, sobre o meu viver, reina sobre o meu lar. E faça dessa música uma oração nessa manhã, para que o Senhor reine e você possa ser de fato